tocar a gaita. Tocar a gaita. Bom dia! Bom dia! É isto! Gente, agora que a dona Edna já chegou, nós podemos iniciar a aula. Nós só estávamos esperando, assim, para a gente avançar. Muito bem. Vamos iniciar com uma leitura bíblica e depois nós vamos orar. Essa leitura bíblica é um texto extra lá de Apocalipse. Apocalipse 19. Apocalipse 19, na minha Bíblia aqui tem um título. Lógico, esse título, ele não é original, isto é, não foi colocado por João, o escritor do Apocalipse, foi colocado pelo tradutor, e o título é Júbilo no Céu, Festa. O judeu realmente, pelo menos naquela cultura mais antiga, era um festeiro. Festejava muito, mas aqui é algo diferente. Aqui é uma festa que Deus havia marcado, que Deus já marcou. E é a festa quando todas as coisas estão chegando no seu final, e há agora júbilo no céu. Na sequência fala da prisão de Satanás, a destruição, é momento agora de festa. Então, os versículos número 9 e 10, somente o 9, Apocalipse 19, 9, diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. E aqui faz uma referência, pelo menos na minha Bíblia, Mateus 22, que é o texto, um dos textos base de hoje. Então, há uma ligação aqui entre essa festa, uma festa de casamento, aqui está falando da festa do encontro final, que estarão juntos para sempre, Jesus e a igreja, Deus e o seu povo. Então ele diz assim, felizes, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nós temos dois tipos de pessoas no mundo. Aqueles que vão participar dessa ceia e os que não irão participar dessa ceia. E é isso que deve nos motivar e deve alterar a nossa agenda dia a dia, por sermos ou por termos a oportunidade de decidirmos se iremos participar da ceia ou não. Vamos então, temos uma palavra de oração. Uma palavra de oração.
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por poder estarmos aqui na tua casa nessa manhã para participar da escola dominical, Senhor Deus. Te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos sobre o professor, o Cícero, que vai dirigir a aula hoje, Senhor. Que o Senhor possa ungí-lo para que ele possa falar de ti e que nós também possamos ouvir e fazer sempre, acima de tudo, a tua vontade, Senhor Deus. Que nós possamos dar testemunho de tudo aquilo que aprendemos e de tudo aquilo que somos, Senhor Deus. Amém. Abençoe a nossa aula, abençoe a cada pessoa que aqui veio, Senhor Deus. Nós te agradecemos todas essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então vamos agora voltar para Mateus 22. Então nós lemos Apocalipse 19, não é? E Apocalipse 19 faz uma chamada para Mateus 22, ou o contrário, não é? Em todo lugar que a gente vai, nós temos regras. O Brasil tem uma Constituição. O Estado de São Paulo tem uma Constituição. O Banco do Brasil, onde o Nelson trabalhava, tem uma Constituição. Às vezes o nome não é Constituição, às vezes é Estatuto. Igreja não tem Constituição. O nome é Estatuto. A nossa igreja tem um estatuto. Diz como funciona, qual é a regra, quem pode mandar, quem pode assinar, como que os membros participam, enfim, regra do jogo. Clube tem também estatuto. Então, aonde nós estamos tem regras. Senão, vira uma bagunça, nada vai para frente. E Jesus usa uma expressão muito comum, que ele fala assim, o reino dos céus é semelhante a... O que ele está dizendo? O reino do céu tem um estatuto. E o estatuto é esse. Então, dezenas de vezes, Jesus usa essa expressão. O reino dos céus é semelhante a. E nessas falas de Jesus, nós temos duas hoje, e que ele diz alguma coisa a mais dessa Constituição, desse estatuto. E eu coloquei aí, nós temos hoje algumas frases marcantes desse estatuto. É como se é um determinado item, capítulo, e a última frase, ou a frase central daquele capítulo, do artigo tal, do parágrafo não sei qual, é aqui. Então, olha, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, e quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Isso lá em Lucas. Então, nós temos aqui hoje 2 pontos de capítulos do estatuto que Jesus diz haver para aqueles que pertencem ao reino dos céus, para aqueles que vão viver lá, para aqueles que estão com o foco lá, para aqueles que já têm uma escritura lá do seu cantinho lá. Então, Jesus diz que lá tem regras. Não somente lá, mas ele diz também que o reino de Deus já começou na vida das pessoas. Então as regras já estão valendo. Então lá em Apocalipse, no finalzinho, 2 capítulos antes de terminar o último livro da Bíblia, fala de uma grande festa. Não é somente lá que fala dessa festa, mas lá no final fala de uma festa assim tremenda. E é engraçado que Mateus aqui já está fazendo referência a essa festa. Então, nós vamos ler Mateus 22, e nós vamos começar então pelo nosso primeiro tema, que é muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui nós estamos falando dessa festa, de uma primeira festa. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então nós vamos ler essa parábola toda, e ela diz assim:
A parábola das bodas. Quem já fez bodas de ouro aqui? Ah, seu Manuel, hein? O Nelson coçou a cabeça. O Nelson coçou a cabeça pensando assim, ai, se eu fizer bodas de ouro. Sônia do céu. Eu vou fazer 30 anos. 30 anos é bodas de alguma coisa. Dona Edna, seu Wilson, como é que é a boda de vocês? Que número está? Safira? Ah, lá, ó, 45 bodas de safira. Aqui é de ouro. Só que esse ouro aqui é tão especial, ele é um ouro eterno. Não é? Então, essas bodas aqui, versículo 1, Jesus diz assim, de novo entrou Jesus a falar por parábolas. Ah, interessante, né? Jesus era um comunicador especial, e comunicação é um negócio que às vezes falha, né? Em casa, principalmente. Às vezes eu fico impressionado em casa, como minha mulher e meus filhos não entendem, porque eu falo com uma clareza, assim, excepcional, fantástica, e eles às vezes não entendem. Por isso Jesus falou por parábolas. Parábolas contavam uma história, e aí não tinha dúvida, porque era uma história do dia a dia deles, era uma história que estava na agenda deles, e usava ainda o vocabulário deles. Então, Jesus, o comunicador, versículo 2 diz assim, o reino dos céus é semelhante, reino dos céus então, é o nosso estatuto. Jesus está dizendo que a regra lá funciona assim. Tinha um rei que celebrou as bodas do seu filho. Tinha um rei, e esse rei tinha um filho. E agora tinha o casamento do filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, não é pouca coisa, hein? Banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Convite desse, hein? Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Uma festa, e o que nós temos nessa festa? Vamos levantar alguns pontos dessa festa. O que você entendeu? Fale alguma coisa dessa festa. Mais alto, eu não ouvi. Bom, essa festa tem alguém que preparou um festão. Se tratava do quê? Casamento do filho. Hein? Filho do rei. Ia ter só salgadinho, banquete. Traje, engraçado, tinha um traje nessa festa. Mas se os convidados eram pobres, como é que eles iam arrumar esses trajes? Acho que o rei tinha um guarda-roupa lá com
centenas e milhares de trajes. Só tinha gente boa na festa? Tinha gente boa e gente ruim. Engraçado, né? Mas também, vamos falar um pouco dos convidados. Inicialmente saíram convites e muitos foram convidados. E de início, todos foram? Não. As pessoas estavam com a agenda lotada. Alguns tinham que cuidar de afazeres, que eram coisas importantes. Outros, cuidar dos negócios. Outros nem deram bola. E outros ficaram tão bravos com o convite, o que fizeram? Mataram os emissários. Nossa, engraçado, você recebe um convite e você mata o cara que te entrega o convite, coitado do povo do correio, né? Vamos pensando onde é que Jesus está querendo chegar. Então, Jesus está conversando com quem? Com quem será que Jesus está conversando aqui? Discípulo, mas tem mais gente. Aí, o texto não fala, mas nós teríamos que olhar os textos anteriores. Jesus está falando para os seus discípulos, mas está falando também para um número muito maior que muitas vezes o seguiam. Eram outros discípulos religiosos, estudantes da Bíblia, gente que tinha mestrado e doutorado em religião, em Velho Testamento. Os fariseus eram pessoas as mais estudadas que nós tínhamos naquela época. Não só estudadas no Velho Testamento, mas eram homens cultos. Então, essa era a plateia de Jesus. Jesus está contando a história. Então, lá no meu reino, o estatuto funciona assim. A regra do jogo é essa. Tinha um rei que saiu, chamou os seus servos e falou, olha, grande festa. As bodas do meu filho. Aquelas bodas que nós vimos em Apocalipse. E alguns foram, outros não. Muitos foram convidados, cada um tinha mais o que fazer, tinha outras prioridades, mas alguns foram. Agora, e a coisa ficou lotada. A coisa ficou lotada. E é engraçado que, do jeito que ele fala aqui, o rei fala, e depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. É o versículo 9. Dá a ideia que ele está chamando quem? Como a gente usa a expressão, está chamando Deus e todo mundo, né? Vai para tudo quanto é canto. Provavelmente aqui, o pessoal passaria até em Uberaba. Você vê como é que o pessoal foi até para o Rio Preto, o pessoal capaz de passar aqui, esse pessoal. Você vê que eles foram realmente para o fim do mundo. White House também foi alcançada. Todo mundo, maus e bons, é engraçado, né? Juntou a gentalha como os bonzinhos. Que coisa, esse cara, eu nunca vi um cara convidar assim, convite de casamento. Vai sair casamento dessa família lá de Rio Preto ou não? Está na hora, porque nós estamos, o negócio está devagar, né? E vai convidar Rio Preto inteiro, Campinas inteiro, estado de São Paulo inteiro, ou vai ter que escolher? Vai ter que escolher. Não cabe, né? Fica caro, ainda mais que o rei aqui, você viu o que ele fez? O próprio rei abateu os bois e cevado. Cevado é escolhido a dedo, preparado. Lembra quando volta o filho pródigo? O pai o que fala? Vai lá buscar o novilho cevado. O Chico quando vai pescar, ele não precisa, né? Ele leva a ceva. O que é a ceva, Chico?
preparar o ambiente, né? Atrai os peixes, né? Uma preparação especial, uma escolha especial. Então era o que tinha de bom e do melhor. E vai gente boa e gente ruim. Aí o rei viu que estava lotada a sala. Ele chega lá. E é esquisito, né? Que devia estar lotado de gente, milhares e milhares, e ele encontra um cara que não estava com a roupa adequada. Porque precisava se apresentar, tinha um guarda-roupa, e a pessoa tinha que passar e usar aquela veste, porque era veste de casamento. E o cara não estava. E o dono da festa chega, o rei fala, ué, como é que você entrou aqui? Você está sem essa roupa? O cara não tinha o que falar. O cara não tinha o que apresentar. O cara não tinha credencial a entregar. Pegaram o cara, não só puseram para fora com jeito, mas amarraram o cara, pés e mãos, e o cara foi para um lugar que ninguém quer ir. Quando a Bíblia fala, ali haverá choro e ranger de dentes, o que a Bíblia está querendo dizer? É o inferno. Então, agora, eu já coloquei algumas coisas ali, mas o que nós podemos ver, o que eu pulei, que eu deixei de pular? Bom, está tudo aí. O que Jesus está dizendo é o seguinte, para participar do banquete, o rei não vai olhar se você é mais bonzinho ou menos bonzinho. Porque quando vimos domingo passado, nós somos farinha do mesmo saco. Todos nós nascemos separados dele. E aqueles que se acham mais bonzinhos, é bom olhar melhor no espelho. É o que Jesus está dizendo. E um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que a festa vai existir. A festa está marcada. Vai haver o encontro. Isso deve ocupar a nossa mente diariamente. Jesus está aqui, o Rei é o nosso Deus. O nosso Deus está convidando as pessoas, Os servos estão saindo a convidar outros para que possam participar da ceia. Um pouquinho à frente, é engraçado como Jesus vai insistindo, no capítulo 25 de Mateus, de novo, capítulo 25 de Mateus, só para lembrar aí que existe, tem a parábola aí do casamento, de novo Jesus falando em casamento. Jesus inicia o ministério dele num casório. Como o casório estava ficando desanimado, acabou o vinho, acabou aquilo que motivava, a alegria. Jesus falou, espera aí, casamento é muito importante, não pode ficar sem o vinho. E aí, ele vai lá, traz mais vinho, e agora traz do bom e do melhor. Vinho bom fica pronto em um mês. Não fica, né? Vinho bom fica anos. Lá no Carvalho, lá no Tonel. Jesus acelerou o processo químico aqui para o vinho ficar 10. Rapidinho ele, como diz, de 1000 em 1000 ele fez em 1. Sei lá, em 1000 dias, ele fez em alguns segundos, saiu aquele vinho caprichado. E aqui agora de novo ele vem falar de casamento. No 22 tem casório. Agora no 25
casamento de novo. Vai gostar de casamento assim para lá, não é? É uma figura clara, fácil para nós. E aqui de novo no 25 ele vai falar a mesma coisa. É uma parábola muito semelhante. Fala de casamento e fala que o noivo vem. E depois que o noivo chegar, com a festa começar, não entra mais ninguém. E se tiver bicão lá, dançou. Porque o bicão não pode ficar. Avançando. Nós temos só um detalhe aí, que eu queria lembrar, a questão quando os emissários do rei são mortos. É a referência a quantos cristãos morreram e estão morrendo por levar o convite do rei. Então Jesus está dizendo como funciona o reino dos céus. E é engraçado que nessas parábolas e no livro de Apocalipse ali fica tão evidente que Deus tem preparado o fechamento das coisas. O estatuto contempla um final. Temos um detalhe que é engraçado como Deus trabalha, o Novo Testamento principalmente trabalha demais nisso, né? A questão de que a festa tem aquilo que humanamente olhando, os maus e os bons. Eu não sei, aqueles emissários, provavelmente, quando foram chamar os primeiros, e os primeiros não quiseram ir, aí chegou o rei e falou, agora você chama todo mundo, chama a gentalha, ou não gentalha, o que aparecer convida, todo mundo é convidado. Mas, percebam que as pessoas têm que tomar uma decisão para vir. O convite está feito. Mas as pessoas precisam tomar decisões. Oi. Aí os primeiros convidados eram os judeus, né? Provavelmente, mas não dá para, olhando o texto, a gente logo faz referência aos judeus, mas eu acho que a parábola é bem abrangente, né? Dizendo que quem não quer vir, não vem. De fato, no início de João fala que Jesus veio para o que era seu, ou para os seus não o receberam. Então aí, como já estava planejado, está oficialmente estendido a todos. Então, tudo indica realmente que deveriam ser os judeus, os primeiros que ouviram, aqueles que receberam a promessa em primeiro lugar, os primeiros valores de Deus, aqueles a quem Deus se deu a conhecer inicialmente, mas não quiseram. Então, realmente, como o Nelson falou, tudo indica que Jesus está focando mais eles, mais dos judeus. Mas o que fica bem evidente, que o convite está aberto, a festa ainda não começou, mas o ser humano, nós, os convidados, precisam decidir e precisam saber que para participar não é de qualquer jeito. Tem uma forma, além de ir, vai ter que ter uma roupa especial. E essa roupa, hoje, sem dúvida, é algo que Deus dá, porque eu não tenho roupa que sirva, que dê certo para eu ir nessa festa. Por isso que ele chama maus e bons, pobres e ricos, e essa vestimenta é aquilo que Jesus Cristo fez por mim, lá na cruz, ressuscitou por mim, então eu pude ressuscitar junto com ele, e essa é a grande roupa. E na parábola é interessante, naquelas 3 parábolas de Lucas 15, ali nós temos a parábola da moeda perdida, da ovelha perdida, e eu diria dos 2 filhos perdidos. Os 2 primeiros
tinham que ser achados, vamos dizer assim, era gente, entre aspas, que não conseguiria fazer nada sozinho. A moeda, entre aspas, não pensa. A ovelha é o animal, entre aspas, mais burro que existe. É um animal sem iniciativa. O cachorro, se o seu cachorro sai da sua casa, depois de meia hora, 1 hora, ele volta sozinho. O gato também. Mas a ovelha não volta sozinha. Então, lá foi o pastor, deixa as outras todas lá e vai atrás. Aí tem uma terceira parábola. A terceira parábola, o cara toma a iniciativa de ir embora. O pai falou, decisão sua, a vida é feita de decisões. Tomamos decisões todos os dias. E toda decisão tem consequência. Boa, legal, ruim, a decisão de ficar mal-humorado, de continuar mal-humorado, de telefonar, não telefonar, não é? Tomamos decisões a toda hora. Aí o filho depois, o mais novo, o mais velho nem aparece na história por enquanto, tem um pouco de miolo, parte do miolo começa a funcionar, ele fala, acho que eu pisei na bola. Com meu pai, comigo, eu fiz a maior besteira, como eu falo em casa às vezes, da paróquia do Padre Cícero. Aí o cara volta. O cara toma a iniciativa, ele faz aquilo que é possível ele fazer, ele fez. Aí ele chega para o pai, pequei, papapá, estava com o discurso pronto, o pai já tinha mandado preparar lá o novilho. Acho que era churrasco só de picanha, né? Vai colocar patim? Que é isso? Né? Vai colocar carne de patim naquele churrasco? Não pode. Patim tem que pôr na panela de pressão para dar uma maciadinha, né? Mas o pai nem dá tempo para ele falar dos pecados dele. Aí tem a história do irmão mais velho, que quando chega a ver a festa, chama um empregado e fala, o que está acontecendo? Festa, seu irmão voltou. Aquele pirralho? Aquele papapá? Soltou lá todos os adjetivos valorosos em relação ao irmão e toma uma decisão. Crava no chão daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira. Ficou lá bravo, tal, bico, né? O pai avisado vai lá, conversa com ele. Pai, eu sou o cara e não tive uma festa dessa. Porque eu faço isso, eu faço aquilo, tá. O pai tenta convencer, mas o cara está firme, né? A moral da história é que Deus não soma créditos e nem débitos. O que o filho mais velho achava que tinha de maravilhoso, podia ter feito muita festa, não fez, porque ele achava que o pai tinha que olhar e ver a maravilha que ele era. O outro chegou devendo, né? Devendo as próprias calças, né? O pai também festejou, porque o pai não estava olhando o mal ou o bom, voltando na nossa parábola, porque não tem mal, não tem bom, tem filho. Então, Deus não fica olhando a nossa inadimplência ou o nosso superávit das nossas atitudes. E aqui, esse é um detalhe que sempre Jesus está ressaltando. Os maus e os bons, sob os olhos humanos, estarão lá. Isso é bom a gente pensar um pouco, né? Porque nós aqui, eu não queria falar não, mas nós aqui somos muito espertos. Acho que os melhores dessa igreja estão aqui. Porque a gente olha os outros, são piores que a gente, não são? Eles não são mais pecadores que a gente? A primeira maioria tem até que subir escada, né? Eles têm que sofrer mesmo para fazer exercício. Às vezes a gente acha que há outros irmãos nossos, que talvez estejam cantando agora, estão até berrando na igreja, talvez estejam numa igreja agora, que estão berrando lá, e quem está do lado nem entende nada do que está acontecendo. A gente fala, mas aqueles irmãos são uns ignorantes, né?
Quase são uns burros. Olha só, isso é uma estupidez. Então, vai ter de tudo lá. Se creram no Senhor Jesus, eles estarão lá conosco e nós vamos jogar dominó com eles. E vão ter de tudo lá. Jesus, Deus, não chamou a gente porque a gente é 10 mais, 10 plus. Já viu aquele negócio? A pessoa foi aprovada no mestrado, no doutorado, 10 com louvor. Era uma expressão, não sei se ainda usa tanto isso, mas lá em Barbacena, em Casa Branca, era assim, 10 com louvor. Não é? E não há isso nos olhos do Pai. Temos um segundo tema para hoje. Ainda eu estou com esse negócio aqui. Quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra. Lucas 18, de 1 a 8. É muito interessante que é uma outra parábola e que também está dizendo que as coisas terão um final, as coisas têm um fecho. As coisas não estão soltas. As coisas não estão assim largadas. Deus tem um plano e vem executando esse plano. O ponto máximo, marcante desse plano foi a vinda de Jesus. Agora tem a última parte. A última parte ainda não aconteceu, porque os convites estão sendo distribuídos. Nós temos que distribuí-los. E aqui, em Mateus 18, de 1 a 8, conta Jesus de novo, parábola, né? Jesus está falando aqui a um punhado de gente, por exemplo, 17 e 20. 17 e 20. Lucas 17 e 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Então é para mostrar com quem Jesus está conversando. Não é pouca gente, tem muita gente ao lado de Jesus. No 17:11, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. E aí então ele tem aquela cura dos leprosos. Então no 20 ele é interrogado pelos fariseus, e Jesus então no 30 do 17 fala, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O assunto então, o contexto é o quê? O final dos tempos. Aí no 18, Mateus coloca essa parábola que Jesus em algum momento disse, e Mateus encaixa aqui. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A parábola termina de novo Jesus falando do final. Aquele final que parte nós lemos em Apocalipse 19. Né? Jesus está dizendo nessa parábola que tem um mundo onde alguém está pedindo justiça, mas a justiça não é feita. Isso significa que estão vivendo num mundo de injustiça. Nós não sabemos o que é isso, viver num mundo de injustiça. Tudo aqui é justo. E aí então, a viúva, gente pobre, gente sem méritos, gente que não tinha o que oferecer. Vou dar bola para isso. Só que a mulher, pega no pé do juiz lá, ele fala, olha,
É melhor eu fazer justiça nesse caso do que ficar essa mulher no meu ouvido o tempo todo. Jesus está dizendo o quê? Ele está dizendo para a sua igreja, olha, é importante, vocês que estão anunciando, vocês que são emissários da verdade, emissários para as bodas, não desanimem, porque as bodas irão acontecer. A só pergunta que Jesus faz é o seguinte: mas será que quando ele voltar ainda tem gente confiando nele? Então, essa é uma pergunta que conosco sempre, tem que estar conosco sempre. Nós vamos fazer, não vale responder o que está escrito lá na Bíblia, mas o que é fé? Não vale, Hebreus 11:1, não vale responder, você sabe de cor. Hebreus 11:1, seu Manuel, o microfone está aí? Está lá com o Nelson. Nelson, você é muito sabido, passa para outro. O que é fé? Olha, no seu banco de trás tem gente que sabe e muito. O que é fé? Se alguém, Dona Tirza, o que é fé, Dona Tirza? Se a senhora tivesse que explicar para um jovem que não conhece a palavra de Deus, o que é fé, o que a senhora diria? É uma esperança. Muito bem. Alguém fala algo diferente, igual ou contrário? Vamos passar esse microfone aí. Olha lá, o Chico. Certeza daquilo que não se pode ver. Certeza daquilo que não se pode ver. Bacana. Acordou, hein? O que é fé, companheiro? Acreditar. Acreditar. Olha, agora é palavra pastoral, hein? Acreditar. Ah, o senhor copiou do irmão, hein? Vamos dar um exemplo de fé. O mais famoso de fé que a gente fala é o Abraão, né? Não é o Abraão? Mas é engraçado. Deus chega para o Abraão e fala assim: sai da tua terra e vai embora, você vai morar num outro lugar. O que ele faz? Vai. Veja, isso é fé. Deus falou uma coisa, ele fala, tá bom, eu vou andar desse jeito. Não sei exatamente para onde vou, como é que vai ser, mas eu vou andar nesse caminho. Um exemplo contrário de fé. O de Caim. Caim é bom porque a gente gosta de matar o Caim, né? É um sem vergonha, né? Aí Deus fala para o Caim, olha, se você andar do jeito certo, fica tranquilo. Você está comigo. Mas ande do jeito certo. Caim não topou, resolveu viver de outro jeito. Eu gosto desses pequenos exemplos porque acho que, não sei se desmistifica um pouco a fé, mas fé então é o quê? É andar do jeito que Deus está mostrando. E Deus está mostrando que vai ter festa, que os seus filhos precisam continuar firme, convidando outros, espelhando a vida de Jesus, espalhando Jesus às pessoas e continuando, sabendo que um dia vai entrar na festa. Então, Jesus está dizendo, considerai o que diz esse juiz. Até aquele juiz resolveu fazer justiça. Muito mais o nosso Deus, que vê os seus filhos clamando, buscando, trabalhando, intercedendo, e Jesus fala, eu vou atendê-los. Lá no livro de Apocalipse, eu dei uma lida nesses últimos livros de Apocalipse, por causa dessas bodas aqui, tem um momento lá que existe, eu não sei que tamanho, de uma taça
muito grande, e dentro daquela taça estão as orações e as intercessões dos que andaram com Deus. As orações aqui de Lucas 18, ligando lá com o Apocalipse, parece que entra lá numa taça, a taça do clamor, a taça que Deus vê, que está na presença de Deus, que é o quê? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. E agora Jesus fala, mas é importante que nós andemos do jeito que a palavra de Deus ensina. Caminhemos assim. Vamos concluir. Vamos ver primeiro que oração, né? 11 horas. Concluir para depois... Olha, acho que nós podemos concluir de algumas coisas. Existem 2 tipos de pessoas no mundo. Já disse, né? Os que participarão da festa preparada por Deus e os que estão fora dela. Essas 2 parábolas, principalmente a primeira, depois as parábolas das bodas, lá em Apocalipse 19, quem vai participar da festa? Segunda coisa, o rei ainda está convidando, através dos seus servos, pessoas para participar da festa que pode ser melhor vista lá em Apocalipse 19, de 1 a 9. O júbilo no céu. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aquele versículo 9 que nós lemos. Aí que então a gente fica claro, né? Felizes os que vão participar da festa. Agora, acho que de conclusão só coloquei essas 2. Não, coloquei mais 3 coisas aí. Nós vamos depois conversar um pouquinho sobre isso. Há uma grande ceia sendo preparada e podemos participar dela. O grande e justo juiz já preparou também o julgamento de todos nós. Ao mesmo tempo que tem festa, ao mesmo tempo tem julgamento. A festa lembra muito salvação. A festa é daqueles que reconheceram a Jesus. A festa é daqueles que colocaram a roupa de festa. Mas, ao mesmo tempo, as parábolas falam de julgamento. Me lembro, é engraçado, né? Eu estava no 3º colegial. Os mais velhos sabem o que é colegial, né? E eu tinha uma amiga, nunca mais a vi. Ela falava assim, Deus tem muito amor para não salvar todo mundo. Interessante, né? Deus ama tanto que no fundo Ele vai acabar salvando todo mundo. É engraçado, parece bonito isso. Mas se Deus fizesse isso, Ele não seria justo. Então, por causa da justiça dEle, é que só vão entrar os que reconheceram o que Jesus fez. Porque Ele aplicou toda a ira dEle na vida do seu filho, que pagou, então, a pena do pecado. Então, se Deus abrir mão, Ele deixa de ser justo. Então, Ele oferece a salvação, mas o julgamento vem. Ao mesmo tempo que chega a festa, chega o julgamento de quem não está identificado com Jesus. E aí vai ser feito justiça. É interessante, né? Como então a Bíblia apresenta tanto a festa da alegria, as bodas do Filho, quanto a perdição eterna, porque Ele é justo. Então, as 2 coisas, as 2 virtudes de Deus, amor e justiça, são eternas
consagradas, quer dizer, Deus não pode abrir mão delas. Então, ao mesmo tempo, Ele é amor, ao mesmo tempo, Ele é justo. Isso é meio difícil para a nossa cabeça, se é que dá para entender, mas há certas coisas na palavra que fogem ao nosso raciocínio, mas a palavra fala isso milhares de vezes. É assim que Deus se coloca, é assim que é o estatuto do reino dos céus. Jesus espera que enquanto não volta, ou até que sejamos chamados à sua presença, andemos de acordo com o que Ele já nos ensinou. Isso é fé. O que é que isso pode nos ajudar? Ou melhor, será que essas duas parábolas, esses textos, podem nos ajudar em alguma coisa no nosso dia a dia? Ou fica só a informação bíblica? Vamos pensar um pouco. Pensa, o que é que isso pode te ajudar, sabendo disso, o que é que isso pode te ajudar? Ou te deixar mais nervoso, não sei, mas o que pode mexer com você? Pelo menos uma mãe levantou lá, ó. Só porque, né? É hora da amamentação. É isso aí. Gente, o que podemos aprender? Além da informação, né? Isso, alguma coisa prática pode ser colocada na nossa vida? Alguém tem alguma ideia? Temos que estar preparados. É fato. E como é que a gente se prepara? Primeiro, o que nós estamos fazendo com o convite que nós temos recebido, né? Cadê o microfone? Nós temos que falar. Microfone. Está lá na frente? Está comigo? É uma vergonha, né? Depois de uma determinada... Primeiro, o irmão aqui que falou, ele vai repetir por causa do microfone que está sendo gravado, né? Porque temos que estar preparados, né, para o dia que Jesus voltar. Temos que estar preparados para o dia que Jesus voltar. Seja bem-vindo, cantar. Como vai, visita, como vai você? Acho que a primeira coisa é que nós recebemos o convite, o que nós estamos fazendo com esse convite, né? Aham. Se a gente está aceitando ou está indo cuidar de outros negócios e não atendendo o convite, né? Aham. E acho que a segunda coisa é, atendendo ao convite, se nós estamos vestindo a roupa certa para a festa, né? Acho que... Bicão não fica na festa, hein, gente? Bicão não fica na festa. Alguém mais? Alguma coisa? Principalmente os homens aí, que às vezes não podem falar em casa, aproveita para falar aqui na igreja. Aqui é democrático. Né? Hein? E pode até no microfone ainda, hein? Eu acho que uma das coisas que, dentro desses dois pontos colocados, é a questão da nossa motivação, né? Isso acho que poderia nos motivar muito. Saber que, apesar do que somos, o convite chegou até nós. De vez em quando a gente pode pensar assim, será que Deus não se enganou e estendeu o convite até mim sem querer? Olha, pode até ter sido, mas ele falou que não volta atrás. Agora é problema dele, vai ter que me aguentar lá. Não é? Eu coloquei uma outra coisa, mas, gente, para nós pensarmos na nossa motivação. Se isso nos motiva na segunda-feira, quando você levanta esta semana, saber quem você é, saber o convite que você tem, saber que o final está garantido, não porque somos bons, mas Jesus já fez isso. O quanto isso nos motiva? Eu coloquei aí uma outra coisa que está dentro do que foi falado, mas talvez só porque o texto vai embora, né? O texto
fica disponível no site da igreja. Os irmãos também recebem em casa, aqueles que têm aí a sua internet ou que querem o texto. Então diz assim, que o convite que temos para as bodas de Jesus nos leve a reconsiderar nossa agenda diária. Isto é, os seus negócios, a sua atividade, né, a sua mente, logo na segunda-feira, como é que ela gira no fato de você ser um convidado e saber que a festa está marcada, eu só não sei a data. Que nossos propósitos de hoje e deste ano realce que temos as credenciais de participante das bodas do Cordeiro. Está meio ligado ao de cima, né? Que sejamos encontrados espelhando e espalhando as bodas do Cordeiro, indicando uma vivência que aguarda a vinda do Senhor da festa. Então, eu queria que isto pudesse, lembrando disso, nos motivar a viver mais, nos empurrar a viver mais alegres, porque notícia ruim nós ouvimos toda hora e nós gostamos de notícia ruim. Quem assina jornal? Eu assino. É porque gosta de notícia ruim, né? Estou errado? Porque só notícia ruim é que vende. Nós somos privilegiados, o ser humano, porque nós temos uma capacidade de guardar o que é ruim muito, muito mais do que o que é bom. Você guarda muito mais as suas experiências ruins do que as suas experiências boas. E o tempo todo, né? Agora, nós temos que mudar a nossa cabeça. O cristão tem que ter cabeça diferente, mas não é que tem que ter, dá trabalho. Nós temos que renovar a nossa mente com aquilo que Deus já nos deu, as informações que Ele nos deu, e mais ainda, né, com a presença dEle na nossa vida. Então isso tem que nos motivar a viver, trazer alegria ao nosso redor, porque nós temos algo que poucos têm. E graças a Deus, não é? Nós temos isso, e Deus já marcou data. Essa data Ele não falou quando vai ser essa festa, e nem o julgamento. Se Ele falou para você, me avise, que eu preciso considerar. Mas se Ele não te falou ainda, entendeu? Para mim não falou, mas Ele disse que já marcou data. Isso eu acho que, para mim, é um incentivo para eu considerar na minha agenda o quanto eu vou conhecer mais isso, viver mais isso, porque não podemos perder essa festa de jeito nenhum. Vamos orar? Alguém mais quer completar com algo? Então, tá bom. Pai, nós te agradecemos pela salvação em Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos pela festa planejada pelo Senhor para aqueles que o Senhor mesmo chamou. Pai, nós te agradecemos pelas pessoas que foram para todos os lados, para todas as encruzilhadas, que, ó Deus, pagaram com a vida, ó Deus, tantas milhares e milhões de pessoas, ó Deus, que se dispuseram, que entenderam a nos convidar. E agora nós estamos aqui, ó Deus, ajuda-nos da mesma forma, a estarmos firmes como aqueles irmãos ali na parábola do juiz Inico, que estão orando, intercedendo, vivendo, para que o reino de Deus venha. Ó Senhor, muito obrigado por isso, muito obrigado, porque não há nada igual ou semelhante a isso, ó Deus. Bendito seja o Senhor, e nós te adoramos através de Jesus Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que veio, venceu, voltou e voltará para nos buscar para a festa. No nome dele, então, mais uma vez, amém. Bom domingo. Tem que colocar aqui a página do Bom Domingo. Isso. Quem fez isso aí foi o Paulinho Lane, eu só copio, tá?
Eu não saberia acho que fazer uma coisa assim. Ué. Olha lá,